Graça e paz, meus queridos. Estamos mais uma vez para começar um culto ao Senhor nessa quinta-feira, né? Um culto que nós chamamos de oração e também de um culto de doutrina da palavra de Deus. E nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento, muito gratos, né, ao Senhor também pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas, guardado as nossas vidas nesses dias, né, que estamos passando, de muitas lutas, de muita guerra, batalhas, mas o Senhor está na nossa direção sempre, né? E hoje nós vamos estar, né, fazendo algo diferente aqui. A Patrícia vai estar hoje na direção da reflexão. Nós vamos estar orando aqui, fazendo o nosso louvor, e em seguida a nossa irmã Patrícia vai estar fazendo a reflexão, e eu vou estar também aqui dando, né, aquela palavra também junto com ela, e juntos nós vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar, queridos? Graça e paz, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, né? Amém. Todos estejam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, santo é teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos mais uma vez diante da tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque temos um compromisso de todos os dias estar na tua presença, prostrando, Senhor, diante do Senhor, Pai. Obrigado por mais esse culto. Queremos agora entoar esse louvor, e daqui a pouco, Pai, já queremos ouvir a tua palavra através da tua serva, através desse teu servo, e que os irmãos aí em Peixe Boi, na nossa congregação, Pai, possam estar sendo alimentados pela palavra de Deus mais uma vez. Obrigado. Fica conosco durante todo esse momento aqui que vamos estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos cantar aquele hino tão lindo. Espírito, enche a minha vida. Vamos estar louvando. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Adore ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Amém, né, Louvor irmãos? lindo. Louvor antigo, mas que fala muito aos nossos corações, né? Irmãos, hoje foi nos dar essa missão. Missão que o pastor aí fazia tempo que ele falava e eu não tinha criado essa coragem.
E, e Deus falou, né, ao meu coração. E eu disse pra ele que dessa vez vai. Irmãos, porque é assim, né? Vai ser uma palavra bem espontânea. Nas nossas reflexões, né, filho? A gente tem sempre uma palavra pela manhã, no nosso café da manhã, e a gente tem sempre uma reflexão. E a gente assistindo esse filme que ela vai comentar, e a gente sempre. Ah, filha, por que tu não fala disso? Então eu acabei. Eu podia te dar uma missão de dar uma reflexão sobre esse assunto. Aí ela aceitou o desafio. É um desafio mesmo, né? Vamos lá, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, Marcos. no capítulo 10, versículo 27, tá? Dá um tempinho aí para vocês Marcos 10, 27, né, filho? procurarem aí no Novo Testamento. Terceiro livro aí do Novo Testamento. Vamos lá. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O tema dessa mensagem traz: não subestime o poder da oração. Primeiramente, eu quero começar dando a introdução dessa reflexão, o que falou, o que me levou, né, a aceitar esse desafio e o que falou muito ao meu coração foi de um filme que eu e o Nathan assistimos, se chama assim, em seus passos ou em seu lugar, né? em seu lugar. Em seu lugar, o que Jesus. O que faria Jesus? Faria Jesus, isso. O Carpinteiro. O tema do filme é O Carpinteiro. Então, assim, a sinopse desse filme é em relação a uma família, a um casal que tinha um filho. Acho que ele tinha em média de 10, 11 anos. E esse casal, eles estavam separados. E devido à separação dos pais, o filho se tornou um filho rebelde. E o pai tinha... existia... Engraçado que no filme, a igreja lá era a primeira igreja batista, lá nos Estados Unidos, que é um filme americano. Tem uma placa na frente da igreja, primeira igreja batista. E foi o pai dele que ajudou a construir a igreja, detalhes da igreja, tem uma parte em madeira, as janelas. Então, pela revolta do filho, porque os pais, quando estavam juntos, eles iam para a igreja, né, aos domingos, na escola bíblica dominical, e foi uma revolta do filho. Aí ele tirou uma noite, foi e quebrou a janela da igreja, quebrou a parte de madeira da igreja, na parte externa da igreja. E ele se revoltou, porque ele já estava rebelde, não estava aceitando a separação dos pais, sofrendo com a ignorância do pai, e a mãe tentando, né? Mas é muito complicado uma situação dessa. Então, assim, e existiu esse carpinteiro nesse filme. Tem que ter, né? Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que estar ali, fazendo parte, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer área da nossa vida. Ele tem que estar ali. Porque a gente sozinho, como diz o tema, não subestime o poder da oração. A gente sozinho não consegue. Se a gente não tiver Deus, se não clamar, se não orarmos, se não intercedermos, se não suplicarmos a Deus, quem somos nós? A gente faz o nosso papel de ser humano, de orar, de buscar. Mas o impossível vem de Deus. O impossível vem dos céus.
porque, como o versículo mesmo fala, né? Para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. E então, através desse filme foi que me trouxe esse versículo. Eu lembrei desse versículo e encaixou, né? Encaixou o filme, encaixou o versículo, encaixou o desafio que o pastor me colocou. E eu queria até perguntar para ele assim sobre o filme, assim, o que falou também com ele. Eu quero também que ele que fale um pouco, dê uma reflexão curta. O pastor fala muito, né? né? Com respeito também o que Deus falou com ele a respeito desse filme também, quando a gente assistiu. Pois é, irmãos, foi assim, foi um filme, eu até disse assim, poxa, a gente nunca mais assistiu um filme assim tão impactante, né? Que falou muito o nosso coração, realmente, né? Toda aquela história. Primeiro, assim, o nome do filme, né? O que Jesus, em seu lugar, né? O que Jesus faria. Então, essa pergunta, assim, ela deveria ser feita no nosso dia a dia, sabe? Em qualquer situação que nós possamos passar, nós podíamos, antes de decidir algo, antes de passar por decidir alguma coisa na nossa vida, que passamos, que temos sempre decisões a ser tomadas mesmo durante o trajeto da vida, a gente poderia sempre colocar essa pergunta, né? Vou parar bem aqui assim e vou perguntar: Jesus, o que tu faria no meu lugar nessa situação? Mas falando assim do filme, me chamou muita atenção assim toda uma como eles elaboraram bem o filme, né? A história do filme, aquele adolescente, como a Patrícia comentou, revoltado ali. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ele se revoltou com os pais, com o próprio pai, na verdade. O pai dele também trabalhava, né, fornecendo madeira, trabalha com madeira e tudo. E aí foi o pai dele que foi aquele que ajudou na igreja a construir parte da igreja. E o que acontece é que ele orava a Deus, ele relata isso para o carpinteiro, para aquele senhor que é o carpinteiro, ele relata que ele orava a Deus, ele até comentou com o próprio carpinteiro: poxa, eu orei tanto a Deus, né? Eu orei a Deus para que o meu pai voltasse com a minha mãe, para que meu pai tratasse bem a minha mãe e tudo. E ao mesmo tempo essa família era uma família cristã, né? Era uma família cristã. Então ele viu que as orações ainda não estavam sendo respondidas, e ele foi lá revoltado, né? Ali com a parte da igreja, acho que era de noite, ele foi e quebrou parte da igreja ali, né? Saiu quebrando tudo. E depois descobriram que era ele, né? Foi descoberto que é ele e tudo, e ele confessou. E aí esse carpinteiro, o que me achei interessante foi que ele disse: nunca subestime o poder da oração. Porque esse carpinteiro que falou isso, ao mesmo tempo também ele passou na sua vida isso, com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, né? Ele orou muito tempo e a sua esposa acabou falecendo de câncer. Ela teve um câncer também, e ele orou e tudo, mas ele perguntou para Deus por quê, né? E a gente tem sempre essa pergunta: por que, Deus? Mas sempre vem essa palavra: nunca subestime o poder de uma oração, né? Quando sabemos qual é o plano de Deus. Então o que me chamou a atenção foi muito isso. E outra coisa assim interessante, falando do filho, porque os nossos filhos, como eles estão em processo de salvação, eles estão em processo de crescimento espiritual, então eles se espelham em nós, né? Então ele se revoltou com aquilo que a mãe amava, que a mãe gostava de ir para a igreja, o pai, mas estavam separados, quer dizer, a família toda desestruturada, e ele foi numa parte que ia atingir seus pais, foi lá quebrar a igreja, inclusive o pai dele tinha ajudado para construir a igreja, enfim. Então isso me chamou a atenção, porque nós somos assim um reflexo para os nossos filhos, né? Na vida espiritual, com certeza. Amém. Então assim, irmãos,
Deus, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele teve o poder de ressuscitar mortos, né? Verdade. Então, o que é isso diante do que Deus pode fazer na tua vida, pode fazer mediante um problema que você tem colocado diante de Deus? O que é uma circunstância, um problema de saúde, problema com o cônjuge ou com o filho, com alguma coisa, né? Então, para Deus, tudo é possível para Ele. Lá em João 15:7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui fala o que Paulo sentiu, a veracidade desse versículo na vida dele. De que forma ele ensinou os concristãos para apresentarem a ansiedade deles a Deus. O que Paulo estava levando aqueles cristãos a fazer? Dizer que toda ansiedade, tudo aquilo que eu almejo, toda aquela angústia que eu sinto, né, mediante, porque a tribulação, ela traz essa angústia pra gente. Uma circunstância ruim traz uma angústia pra gente, pro nosso peito, pro nosso coração, mexe com o nosso espírito, né? Então, Paulo levou e nos ensina também aqui através da palavra que a gente tem que colocar essa ansiedade na mão de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Nas nossas orações, porque muitas vezes o que acontece, a gente ora a Deus, entrega essa ansiedade, entrega os nossos problemas para Deus, mas continua preocupado, continua tenso. Ai, meu Deus, será? Passa os dias, Deus não resolve, né? E às vezes até piora. Acontece Deus permitir que a situação venha a piorar. Mas para que isso? Para Deus testar, além de testar a nossa fé, para a gente aprender a descansar nele, aprender a colocar essa ansiedade realmente no Senhor e descansar. Verdade. Porque a gente faz o nosso possível, que é orar, que é agir de alguma forma como Jesus agiria na situação, na circunstância, né? Nós temos que pensar nisso. Como o filme relata, como o versículo, como a palavra aqui nos traz a refletir. O que Jesus faria se fosse Ele aqui nessa situação, uma situação qualquer que seja difícil da minha vida, né? Então, todos nós passamos por esses processos, por essas tribulações. E da maioria das vezes, a gente quer até desistir. Porque a gente ora, a gente entrega, a gente até cansa. O Senhor não está me ouvindo. E nem toda vez que a gente ora, que a gente pede, que a gente suplica algo para Deus, Ele vai te atender. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, e Ele pode botar a mão no teu peito e dizer: espera, ainda não é hora. Porque a hora, o tempo do Senhor é o melhor para a nossa vida. A gente não entende por que a gente está passando por aquilo, o tempo que a gente está passando por aquilo, mas Deus está muitas vezes dizendo: espera, ainda não é hora. E às vezes Ele age rápido, às vezes Ele não age porque Ele não quer. Que a vontade dEle tem que prevalecer na vida da gente. Ele não prometeu para a gente que a gente teria aflições aqui no mundo, mas olha o que Ele declarou para a gente, para que a gente tenha bom ânimo, porque a gente venceu o maligno. A palavra de Deus diz isso. Entrego ao Senhor, né? Descanso nele, clamo Ele, entrego e vou continuar a ter bom ânimo, porque eu tenho que declarar a minha vitória. Mesmo assim, eu passando por aquelas lutas, eu tenho que declarar a minha vitória. Então, esse filme, ele nos ensina muita coisa mesmo.
que vem, se vocês, irmãos, quiserem assistir, tem no YouTube, a gente assistiu no YouTube, né? Isso. Pesquisou no YouTube, foi uma indicação de um pastor e foi muito bom. É bom que os irmãos assistam também, tirem um tempinho com a esposa, até com os filhos mesmo, seria muito bom, e assistisse esse filme, né? Então, assim, como a gente passa por essas tribulações, o que acontece? Muita gente que nós somos seres humanos, somos cheios de falhas. Eu tenho dito isso sempre pro pastor Natan nas nossas reflexões pela manhã, que eu oro e digo que eu quero cada dia que o Senhor me converta para Ele, né? Porque eu acredito que quando Deus nos converte mesmo para Ele, a conversão é verdadeira. Então, nós somos cheios de falhas. E muitas vezes, mediante uma luta, uma tribulação, não sei, irmãos, assim, o que o Senhor tem preparado através dessa palavra para a tua vida. Né? Eu creio que Deus está falando com você nesse momento. Eu creio que Deus, de alguma forma, está falando com você, porque não foi eu, não foi o pastor, não foi ninguém, foi o Espírito Santo que tocou na nossa vida para trazer esse versículo, para trazer essa reflexão, essa palavra para você nessa noite. E que atitude nós tomamos como cristãos mediante essas tribulações? Quais são as nossas palavras, quais são nossas atitudes? Será que no momento que eu estou ali passando aquela raiva, já aconteceu comigo, com ele, circunstâncias na hora da raiva, a gente fala algo que machuca o coração, e de um, de outro, né? Imagina de Deus, né? E eu oro a Deus que eu não quero que isso se repita mais, porque eu quero sempre lembrar disso, dessa reflexão. Foi primeiro para minha vida, irmãos. Foi primeiro para minha vida. Deus falou tremendamente comigo. Então, quando Deus nos coloca nessa situação de raiva, de tristeza, de tribulação, o que você tem feito? Um problema com o teu cônjuge, no teu casamento de uma forma geral, com teus pais, com a tua família, no teu trabalho, com um colega de trabalho, com teu chefe, com teu filho, né? Então, são várias questões. Mediante toda essa tribulação que a gente está passando dessa pandemia, não está sendo fácil esse isolamento, não está sendo fácil tudo isso, pessoas doentes sentindo sintomas. Então, o que você tem feito? Que atitude você tem tomado? Você já parou para pensar o que faria Jesus em seu lugar? Que atitude Jesus tomaria mediante aquela situação que Deus permitiu para que você estivesse vivendo, que você estivesse passando? A gente quer agir por nós mesmos, né? Não, vou fazer assim, porque tem que ser assim, porque a pessoa tem que saber que eu sou assim, que tem que ser do meu jeito. Não. Se entristece o Senhor. Entristece o coração de Deus. Depois a gente sofre com isso, a gente se arrepende. Por que eu fiz? Por que eu não pensei antes de falar, antes de agir? Então, eu quero perguntar aqui para o pastor também, mediante assim, essas circunstâncias que acontecem na vida dele, ele também é ser humano e também passa por isso, né? Que atitudes ele tomaria, o que levaria ele a pensar mediante a tudo isso num momento de tribulação? Pois é, né? Porque a gente precisa... Eu sempre digo, filha, nós precisamos tomar o exemplo de Cristo. E a Bíblia diz em 1 João 2,6, a Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, andar no sentido literal mesmo é ter as mesmas atitudes. Né? Então, numa situação assim difícil, como eu falei agora, você poderia fazer essa pergunta: pô, se Jesus estivesse aqui, qual era a reação dele?
O que ele faria no meu lugar, né? Como ele agiria no meu casamento no momento de uma crise? Será que Jesus ele ia se vingar? Ou Jesus ele ia perdoar? É uma pergunta. E se a gente analisar, e se a gente for viver a palavra, queridos, profundamente, como a gente diz que vive, ou supostamente vive, nós íamos ter uma outra vida. Porque se a gente for seguir os passos de Jesus, nós vamos tomar atitudes certas. Atitudes certas na nossa vida, né? Então, como ele agiria no nosso trabalho, quando nós somos, muitas das vezes, né, filha? Muitas das vezes nós somos injustiçados no trabalho. Como ele já agiria diante dos nossos opressores, aqueles que querem só o nosso mal. Ele perdoaria. Invejoso. Na inveja, nas pessoas que têm inveja de você no seu trabalho, às vezes, infelizmente, na família. Então, como ele agiria? Como seria a atitude dele, né? Diante de tudo isso aí. Então, muitas das vezes, irmãos, a minha opinião pessoal, que a Patrícia já vai estar, para não alongar o vídeo, muitas das vezes, inclusive eu trouxe aquela palavra no domingo, nós precisamos perder para que a gente possa agir como Jesus. É uma atitude de perda, para que Jesus possa ganhar. Eu só me lembrando do filme, que aquele carpinteiro, ele não olhou para as circunstâncias. O carpinteiro, aquele senhor, ele pegou o filho do casal. Não, ele vai passar uns dias comigo. Houve até um atrito entre a mãe e o pai, porque o filho queria ficar com o carpinteiro ali, né? O adolescente queria ficar com o carpinteiro porque ele se sentia melhor com ele. Ele já não estava mais bem com a mãe nem com o pai, né? E aí o carpinteiro... Não é contar o filme. Não vou contar o filme, mas o carpinteiro foi assim, fez o papel interessante. Ele não olhou a circunstância, ele tomou as mesmas atitudes de Jesus de ajudar, de dar amor e ajudar toda aquela família. É um filme, irmãos, assim que estrutura, sabe? Um filme que abala os nossos emocionais, a gente se emocionou, assim, sabe? E se fortalece também. E ver como é o agir de Deus mesmo, sabe, na nossa vida, quando nós permitimos que Deus haja. Essa que é a minha opinião para a gente, para essa minha reflexão também. A minha participação. Pois é, irmãos, na verdade nós temos dois temas para essa palavra, né? Nunca subestime o poder da oração. E muitas vezes, como Nata falou, o carpinteiro, a esposa adoeceu, ele orou tanto para que Deus curasse, Deus não curou ela. E Deus, tudo é permitido por Deus. Tudo Deus tem um porquê e um para quê. Em qualquer situação que nós, filhos dele, venhamos a passar. Se você está passando por alguma tribulação, por uma tristeza, por algo que você tem há tanto tempo tem buscado e não tem alcançado ainda, Deus está colhendo as suas orações. Deus está colhendo as suas lágrimas. Deus está ouvindo tudo. E no momento certo, irmãos, na hora certa, no dia certo, Deus vai agir. Amém. Não desanime em nenhum momento. Não desista em nenhum momento. Continue perseverante em oração. Eu sou assim, testemunha viva disso, de orações que eu tenho clamado, que Deus já me respondeu. Mas tudo no tempo do Senhor. Tudo no tempo do Senhor. Tem melhor coisa que a gente esperar o tempo dele. Porque a vontade, o que a Bíblia diz? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente espera nele, tudo é bom. Quando a gente espera nele, quando ele age, quando ele faz da forma dele, é perfeito. E é agradável. O que é algo agradável? É algo bom, é algo gostoso de se viver. Está sendo agradável. Já imaginou? E muitas vezes a gente quer agir por nós mesmos, quer agir por nossas próprias vontades, quebra a cara lá na frente, está pensando que a gente vai ter alegria
a gente vai chorar e que a gente vai sofrer. Então, irmãos, através dessa reflexão, para concluir, eu quero dizer para você não desistir, perseverar no Senhor e qualquer atitude, mediante alguma circunstância, alguma tribulação, pense o que Jesus faria em seu lugar antes de tomar qualquer atitude, antes de abrir sua boca e lançar alguma palavra torpe da sua boca. O que faria Jesus em meu lugar, Amém. em seu lugar, em nosso lugar? Então, que essa palavra venha a ficar no seu coração, que ela venha a crescer a cada dia, frutificar, dar frutos, que através da sua vida você possa abençoar vidas também, através do seu testemunho de fé, você venha abençoar vidas, porque é isso que Deus quer. Que o evangelho dele, que o amor dele seja propagado, que o nome dele seja levado. Que possamos, irmão, que essa palavra possa vir fortalecer o teu coração, fortalecer o teu espírito, Amém. fortalecer a tua vida. A gente está distante, todo dia a gente pensa, a gente fala. Aqui em Capanema já está terminando o isolamento, o prefeito já tá abrindo algumas coisas devagar, já vê as coisas voltando à normalidade e a gente já fica ansioso para voltar para Peixe-Boi e para já estar visitando os irmãos, mas a gente está esperando no Senhor, já disse para o pastor, para ele orar, pedir direção de Deus. No momento certo, Deus vai dar uma resposta. No momento que for para ir, Deus vai abrir as portas. A gente vai estar aí novamente com vocês, visitando de um por um, na casa de um por um. Se puder abraçar, né? Tá junto, trocar experiências. E cada um se fortalecendo, se amando novamente. E um dia possamos estar juntos novamente ali na congregação, no templo, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. A gente fica sonhando aqui em Capanema, conversando, né? Já pensando em arrumar a igreja, arrumar o templo, fazer a limpeza e voltar, né, à rotina, porque a gente, foi pouco tempo, foi 2 semanas que a gente passou assim perto de vocês, foi pouco tempo, mas o amor cresceu muito, já foi muito grande, o calor, né, foi muito grande com vocês. Às vezes eu estou um pouquinho ausente do grupo, porque eu já retornei ao meu trabalho, aí já me ocupo mais um pouco. Graças a Deus estamos sarados, o pastor está muito bem de saúde, né? Eu também, agora não está com 1 semana que eu não sinto mais nenhum sintomas. Então estamos bem, para a glória de Deus. Então tudo foi permissão de Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vivos, são e alegres, fortalecidos para estar levando esse amor de Jesus para a vida de vocês também. Amém? Amém. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Para encerrarmos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por esse momento aqui na Tua presença, porque cremos que Tu te fez presente aqui conosco, Tu estás aqui, está lá na casa de cada irmão em Peixe-Boi, Senhor, ali, falando ao coração deles, que essa palavra, essa reflexão possa vir estar, Senhor, gravada nos seus corações, que eles possam estar lembrando sempre, todos os dias, Senhor, dessa palavra forte que faria Jesus, Pai, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Senhor, nos dá, Pai, o resto de dia abençoado, Senhor, uma noite abençoada, e que a Tua vontade prevaleça, Senhor, quando formos para voltar aí para Peixe-Boi, estarmos aí novamente, que Tu possa já estar, Senhor, agindo. Amém. Abrindo as portas, abrindo os caminhos, Senhor, para que possamos estar logo, logo junto com nossos irmãos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa grande oportunidade. Obrigada por esse desafio, Senhor, que Tu me desafiou a estar aqui. Obrigada por ter usado a minha vida. Amém. Eu creio que não foi eu, mas foi Teu Espírito Santo falando através de mim, Pai. E assim abençoa a vida do pastor, que
ele possa continuar sendo tremendamente usado, dando sabedoria e discernimento da tua palavra. Amém. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos ali em Peixe Boi. Que o teu amor, Senhor, o teu poder, o Espírito Santo estejam com eles, Senhor, a cada dia, Pai. Não abandona, fortalece, Senhor, a vida deles. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Graça e Fiquem com paz. Deus. Um abraço Tchau, a tchau. todos.